Pronto, resolvido. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A primeira edição da Trilha TDC for Women em São Paulo, segunda edição no Brasil. A primeira foi em Floripa. Vamos abrir a trilha, então, que o horário está um pouquinho apertado. Meninas que quiserem chegar mais para frente, para a gente ficar mais pertinho, escutar melhor, interagir, se conhecer. Vamos começar, então, com a Mariane Dias. Muito obrigada, Mariane, por estar aqui hoje, por aceitar esse convite. Vamos falar sobre mulheres na carreira técnica. Vamos lá, amor. Obrigada. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Grande responsabilidade aqui palestrar na Stadium. Eu queria falar, primeiramente, que o objetivo da minha palestra é incentivar a mulherada a ir para a carreira técnica, né? Então, eu quero falar um pouco de algumas mulheres que foram inspiração na parte técnica no passado. Por que teve esse movimento de hoje não ter tanta mulher na TI? O que aconteceu, né? E algumas dificuldades que a gente enfrenta hoje. Eu comecei em 2002 na parte técnica, né? Hoje eu sou software engineer, trabalhei na IBM. Atualmente eu trabalho na Ventura, que é uma empresa de risk management, com a parte de arquitetura e engenharia de software. E meu core skill é Java, então eu sou técnica, sou certificada, né? Eu tenho a certificação 1 e 2 do Java 7, então sempre gostei de programar e pôr a mão na massa. Um pouquinho da nossa agenda, tá? Eu não vou seguir exatamente, a palestra é de meia hora, ela tem muitos slides, e eu fiz isso porque depois vocês vão ter esse conteúdo, e vocês podem ler com mais calma, tá? Então algumas coisas eu não vou passar em tantos detalhes. E o que eu queria começar falando é o quê? Nós temos muitas mulheres influentes na nossa história, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, as garotas ENIAC, a irmã Mary Kenneth, que foi a primeira mulher a receber um doutorado em ciências da computação, né? A Margaret Hamilton, que foi aí do MIT, né? Então, ela desenvolveu o software que foi usado na Apollo 11, né? Então, na década de 60, 60, 70, a gente tinha aí mulheres muito influentes. Aqui mais alguns exemplos, né? A Heidi Lamar, que foi aí mãe da patente da tecnologia, né, de comunicação aí para telefone celular. Para quem assistiu ano passado o Hidden Figures, né, as computadoras lá, né, que também foram mulheres muito influentes, a Katherine Johnson, Dorothy, a Mary. A Grace Hopper, que foi uma das criadoras do COBOL. Então, olha só, não só temos mulheres programando, como temos mulheres criando linguagens de programação, né. Logicamente, a primeira programadora de toda a história, né, a Ada, bem conhecida aí, né, escreveu o primeiro algoritmo lá da máquina do Babbage, né, então todo mundo estuda a Ada na faculdade. Hoje nós temos mulheres muito influentes na TI também. Passando aí para a atualidade, a gente tem a Sheryl, do Facebook, que é uma pessoa extremamente influente. A Jeanne, eu sou ex-IBMista, admiro muito a Jeanne, né, engenheira aí, à frente da IBM. Nós temos aí alguns outros exemplos, né, a Marissa Mayer, que é atualmente a CEO do Yahoo. Essa moça, Mariana Costa Checa, é uma peruana, né, e ela criou esse laboratório, que é uma iniciativa muito legal, recomendo vocês darem uma procurada, né, ela foi premiada pelo MIT. A Thais Weiler, também, que é uma brasileira produtora e game designer, né, para vocês verem que eu não estou só lá no topo, também estou buscando pessoas mais próximas da nossa realidade. E é claro que não podia faltar esse slide, que eu faço questão de colocar algumas das mulheres que estão aqui conosco, né, por exemplo, a Annelise, a Yara, né, a Tatiane, que está coordenando a trilha também, algumas pessoas da IBM. Se você rodar aqui pelo TDC, você vai encontrar um monte de mulher técnica incrível. Então, não deixem de procurar e conversar com essa mulherada. E aí, o que aconteceu? Por que as mulheres saíram da TI? Mais ou menos na década de 80, né, aí, 37% dos cargos eram ocupados por mulheres. Em 2011 foi para 12%, né? E alguns pesquisadores foram lá e falaram, mas por que está caindo desse jeito? Né? O que aconteceu? Mais ou menos nessa década de 80, a gente começou a ter um pouco de estereótipo de gêneros, marketing.
o marketing começou a falar que computadores eram brinquedos de meninos, né? E aí o que começou a acontecer? Os pais, né? Eu tenho 32, quando eu nasci, nessa época de 80, os pais compravam computadores para os meninos e bonecas para as meninas, mais ou menos isso, né? E os primeiros PCs, nessa época os PCs estavam começando a ser comercializados para o público e eles foram comercializados com foco no público masculino, né? E aí, as pessoas começaram a entrar no colégio e os meninos já tinham mais familiaridade com o computador do que as meninas, foi natural. Então, quando as pessoas chegavam na faculdade, na hora de escolher uma carreira, a mulher ela ia porque ela estava mais familiarizada, né? E os meninos já tinham essa oportunidade de escolher TI e partes mais técnicas porque eles já tinham muito mais familiaridade com os computadores. Então, eu peguei um exemplo aqui, esse caso da Patrícia, ele é bem emblemático, né? Que ela diz isso. Ela, lembra uma vez que eu fiz uma pergunta, o professor parou, olhou para mim e disse, você já deveria saber isso. E ela pensou assim, nunca vou me destacar, nunca vou conseguir ser tão boa na parte técnica quanto um menino, né? E aí ela não foi bem, né? E foi atrás de outra coisa. E aí, qual que é a lição disso? A gente não pode negar que as mídias, né, e a influência social que aconteceu por causa disso, né? Então, desestimulou o interesse pelas acadêmicas na área da ciência da computação. E se formou um estereótipo da cultura tech mais focada no público masculino. Então, o que acontece? O desânimo, quem foi o principal responsável por esses 12%? As mulheres desanimaram. É lógico, é um cenário que acabou se tornando adverso, né, devido ao meio. Então, tem um levantamento aqui, 79% das mulheres que ingressam em cursos relacionados à TI abandonam a faculdade. Porque as mulheres são burras? Não, porque o cenário é adverso, né? E aí acaba gerando um desânimo. E o que eu queria falar, quais são os desafios que a gente enfrenta hoje, né? Eu não estou dizendo que em todos os lugares existe isso, nem que em todas as empresas existe isso. Porém, em alguns lugares você vai encontrar esses cenários, né? A questão dos meninos terem maior incentivo, né? Alguns até professores, sem querer, acabam desestimulando as alunas. Preconceito no trabalho acontece sim, ainda hoje em alguns lugares, né? Perder promoções para um colega homem que é menos qualificado, ouvir alguma piada machista, né? Às vezes receber proposta para ir para uma área menos técnica, porque às vezes as próprias mulheres optam por isso, né? Acabei de conversar com um menino aqui do lado que estava vendo meus slides, ele falou, na minha empresa a mulherada toda quer ser gerente ou coordenadora e não quer programar. Mas eventualmente as próprias pessoas que estão ao seu lado te fazem essas propostas para você ir para uma área menos técnica. Às vezes você quer e não consegue, né? Assédio acontece até hoje, né? Essa questão de, às vezes, contratação PJ, nós mulheres temos a questão de querer ter filhos e a gente fica 9 meses, né, aí, mais os meses com a criança, tem alguns problemas, a gente tem que se afastar eventualmente, né? E isso ainda hoje acaba sendo um problema. Né? E, enfim, até a questão de, às vezes, não ser convidada para um happy hour. Se você trabalha, eu já trabalhei em equipes que só tinha eu de mulher, entendeu? Graças a Deus eu nunca tive esse problema. Mas já ouvi de mulheres que, às vezes, só tem ela de mulher na equipe, e os meninos querem fazer um happy hour e acabam nem chamando, acontece. E a principal questão, né, é serem mais cobradas quando falham, né? Eu tenho um pouco essa percepção que a gente acaba sendo mais cobrada quando a gente falha. Né? E a questão do autopreconceito, que eu acho que esse é o ponto que a gente tem que trabalhar, né, que é o ponto mais importante aqui. Nós mulheres nos cobramos demais, eu me cobro demais. Vou dar um exemplo. Ontem eu dei uma palestra na tríade JAVE e o pessoal fez algumas perguntas, teve umas 2 perguntas que eu não lembrava na hora para responder. Só que ninguém é obrigado a saber tudo, né? Eu dei a minha palestra, eu passei o meu conhecimento. Mas nós, como mulheres, nós temos a tendência que, nossa, eu falhei, nossa, eu não sei responder. E aí você começa a fazer 1000 cobranças como se você não merecesse estar ali e uma série de coisas. E isso não é verdade, né? A gente tem que entender que a gente não é obrigado a saber tudo, nós vamos falhar assim como os meninos falham e
os homens eles tendem a ser mais condescendentes com as falhas do que nós. Nós temos muito autocobrança, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar. Né? Tá aqui na frente, dar a cara a tapa não é fácil, né? Numa trilha técnica não é fácil, mas a gente tem que fazer esse exercício, nós temos conhecimento para passar, nós temos que valorizar o que nós temos de bom e dosar essa autocobrança para que ela não fique paranoica e não impeça a gente de fazer as coisas. Né? Outra coisa, a gente só se candidata para uma vaga se a gente cumpre 100% dos requisitos. Geralmente, mulher é assim, né? Ah, não, se eu tenho uma coisinha ali que eu não sei, não sei. E também as coisas não precisam ser bem assim. Muitas coisas a gente consegue ir aprendendo ao longo do tempo. Né? A gente pode conseguir a vaga, entrar na função e ir aprendendo ali no dia a dia. Às vezes levar os feedbacks para o lado pessoal, a gente também tem essa tendência às vezes de ser um pouco emocional, eu estou falando por mim, nem tudo que eu estou colocando aqui é verdade absoluta para todo mundo, mas é uma percepção. Então a gente tem que evitar levar as coisas para o lado emocional, todo mundo leva feedback ruim, né? A gente não pode deixar isso nos abalar a nossa confiança, né? E essa questão de arriscar ou achar que não somos boas o suficiente, isso não é verdade, né? E aí, tem até um artigo aqui, que esses pesquisadores fizeram uma descoberta, que o trabalho das mulheres tinha mais chance de ser aceito do que o dos homens, quando o gênero não era identificável. Para vocês verem que esse preconceito... Eu coloquei todas as referências no final dos slides, né, para vocês verem como realmente, em alguns momentos, em alguns lugares, a gente ainda sofre preconceito. E no TDC, por exemplo, eu estou muito nas trilhas técnicas, Java, JVE, arquitetura Java, e eu percebo que ainda tem muito mais homem que mulher. E eu sinto falta da mulherada. E eu quero a mulherada na parte técnica, né? Então, agora vamos falar um pouco do que a gente pode fazer então, né? Tem um livro da Sheryl, do Facebook, que é o Leonine. É um livro sensacional, né? E assim, ele fala exatamente essas situações que eu estou comentando e que a gente passa. É uma leitura que eu recomendo para todo mundo, né? E ela fala que o ideal seria que as mulheres pudessem comandar metade das empresas e os homens comandar metade dos lares, porque a gente precisa dessa igualdade, né? Um ponto que está trazendo igualdade nessa questão da maternidade agora é que muitas empresas estão dando licença maternidade para os pais também. Porque se os dois têm a mesma licença maternidade, nós estamos em igualdade. E, poxa, o pai ele não quer ficar com o filho, ele não quer cuidar da criança, não é verdade? Então, a gente está começando a ter esses novos valores, né? A gente precisa de mulheres em cargo de liderança. Por quê? Porque uma mulher conhece a dor da outra, né? Então, isso é muito importante. Né? E a gente tem que ter esse autoconhecimento para a gente chegar nesses cargos de liderança e fazer a diferença. Né? E tem uma frase que eu gostei bastante, né, da diretora de arte aí do último livro da Sheryl, que ela fala que ela não teve tempo de duvidar dela mesma, né, porque ela simplesmente foi lá e fez. Eu acho que a gente tem que ter essa visão. Né, e as mulheres têm que se ajudar. Esse é um ponto muito importante. Né? A gente não pode concorrer. Nós temos que ser companheiras e uma sempre ajudar e apoiar a outra, porque juntas nós somos mais fortes e vamos mais longe. Né? E essa é a beleza dessa trilha de hoje. O que as empresas podem fazer? Né? Eu gostei que tem homens aqui, acho muito legal isso também, porque o TDC for Women também é para os homens, porque os homens têm que participar dessa discussão com as mulheres, né? E os homens têm que apoiar as mulheres também. E nas empresas, o que a gente pode sugerir? Auditorias, né? Na sua empresa, por exemplo, como que é a compensação e o pagamento? Será que realmente é igual para todo mundo? Né? Tem que estar claro como é que essa regra funciona para todo mundo. Assegurar que as contratações são justas, né? Então, reduzir o viés de gênero. De repente, você pega o currículo e tira o gênero da pessoa. Porque aí, na hora de contratar, você não sabe se é homem ou mulher, então você está olhando só para a competência técnica, né? Assegurar que as mulheres têm essa igualdade de promoção, né? Receber feedbacks é muito importante. Nós, mulheres, temos que cobrar o feedback também. Ensinar as mulheres a negociarem e tornar isso uma norma, porque a gente tem que aprender a negociar cargo, negociar salário. Opa, meu note apagou. Não, voltou. E eu acho que a consciência é o primeiro passo para resolver um problema. Então, todas nós temos que ter essa consciência, né?
E o que nós, mulheres, podemos fazer, né? Não desistir e não desanimar, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Investir em autoconhecimento. Eu acho assim, se você é uma mulher que quer ser técnica, se você gosta de programar, se você gosta de arquitetura, se você gosta de pôr a mão em código, vá e faça. Faça um pouco por dia, mas faça acontecer. Não vá para um cargo de coordenação ou gerência só porque você acha que você leva mais jeito, porque você acha que você vai se sair melhor, ou porque você acha que... Não, entendeu? É lógico que tem gente que realmente gosta disso, mas o que eu estou querendo dizer é que tem mulheres que são muito boas tecnicamente, que querem ser técnicas e têm receio devido a esse ambiente mais masculino, né? E eu estou falando tudo isso e quero esse empowerment da mulherada que quer seguir na carreira técnica, que vocês vão lá e arrebentem. Dê um passo de cada vez, né? Faça um pouco por vez, mas faça, não deixe de fazer, né? Se organize para estudar, tenha as suas metas claras, né? Tenha um foco, tenha um core skill, por exemplo, o meu core skill é Java, eu conheço muito de Java, então isso me dá muita segurança. Programo em outras linguagens, faço outras coisas, mas tenho o meu core skill. Não se cobre tanto, né? Não leve os feedbacks para o lado pessoal. Não dê ouvidos a preconceito, né? Ouça e filtre bem o que você ouve, né? Peça ajuda a homens e mulheres de confiança, tenha uma rede de apoio, tenha mentoras e mentores, isso é muito importante, ajuda muito a te dar o caminho das pedras. Ajude outras mulheres sempre. Busque empresas que apoiem e incentivem mulheres. Isso também é bem legal. Dá uma pesquisada. Tem empresas, por exemplo, que a gente sabe que tem alguma fama já de não apoiar mulheres, outras mais. Então, eu acho que vale essa pesquisa, você procurar empresas que já apoiam as mulheres. Sempre dialogar, né? Questionar as coisas, tentar mudar as coisas, nunca se conformar. E, quando for o caso, denunciar também. Não se calar, não ter medo de denunciar quando necessário, né? Tem algumas frases que eu falo aqui. Tem uma frase da Grace que eu gosto bastante, que é mais fácil pedir perdão do que permissão. Claro que a gente tem que ter um certo cuidado, mas eu acho que a gente tem que fazer acontecer. E esse libera e veste, porque tinha um amigo meu que falava muito para mim, falava assim, você tem que liberar e veste dentro de você. E é verdade, a gente tem que ir lá e fazer acontecer. Ano que vem eu quero palestrar numa trilha de arquitetura do TDC. Submeta a sua palestra, venha e palestre, entendeu? Não importa se tiver 90 homens na sala e você vai ser uma mulher lá palestrando, não se intimide com isso. Né? Então, a gente vai ter medo, eu tenho medo, não é fácil subir no palco. Todas as mulheres que estão aqui acho que passam por isso, mas a gente tem que superar esses receios, né? E aí uma mensagem final, porque TDC for Women, ele existe, no final das contas, a gente não pode deixar de falar de feminismo. Tem um discurso da Patrícia Arquette num summit do Vale do Silício, que eu também deixei um link aqui, que eu acho muito bacana, e a mensagem o feminismo não é sobre odiar os homens, não é sobre odiar ninguém. O feminismo é sobre igualdade, e a partir do momento que um homem tem a opção de ficar dentro de casa e cuidar do filho dele, ele também está sendo liberto, né? No feminismo não é só para libertar as mulheres, né? O feminismo é sobre amor. Os homens, a gente tem filho, a gente tem marido, a gente tem irmão, a gente tem namorado, e a única coisa que a gente quer é igualdade, né? Lá no passado as mulheres não podiam votar, as mulheres já sofreram muito preconceito, e tudo que a gente quer são direitos iguais, né? E a gente tem que criar nossos filhos de forma que eles entendam e respeitem a igualdade, né? Porque respeito, igualdade e amor são as bases aí de uma sociedade feliz e saudável. Tem um outro link que eu coloquei aqui, desse TED, que é o Fake It Until You Make It, que é uma mulher, que eu esqueci o nome dela agora, a Amy Cuddy, e ela sofreu um acidente, teve um problema, e ela falava que ela se sentia muito não merecedora de estar onde ela estava. Eu não lembro a faculdade que ela estava, acho que era Stanford, era alguma faculdade muito boa. E aí ela fez esse TED e ela fala que ela começou a fingir até que ela se sentisse merecedora. Então, e ela fala um pouco da linguagem corporal também, da influência da linguagem corporal. É bem legal. Então é isso, assim, se você não se sente confortável em fazer uma coisa, mesmo assim vá lá e faça de novo, e finja até a hora que você não vai precisar fingir mais, porque você já está fazendo aquilo naturalmente. É um TED bem legal. Tem todos os links aqui das referências que eu utilizei na palestra.
Também tem o link do discurso da Patrícia, que é um discurso bem bonito sobre o feminismo. E aí eu vou abrir aqui, acho que dá tempo para fazer umas perguntinhas. Quem quiser fazer pergunta? Oi. Quem que tem pergunta? Olá, meu nome é Amanda. Eu vi que no comecinho apareceu que você tem certificação Java, né? 2 certificações. Certificação, sempre bom, mas para você tirar a certificação, que trouxe, além do que normalmente vem em vagas e tudo mais, mas como mulher, o que foi isso para você? Legal, boa pergunta. Bom, eu vou falar um pouquinho, eu já conheço, eu estudei com o Vinícius foi meu professor, o Javaman, então eu já era uma pessoa que tinha alguns contatos na comunidade. Só que quando você tem uma certificação, o que acontece? Uma pessoa que não te conhece, ela vai olhar para você de uma outra forma já. Então, por exemplo, um homem, ele vai olhar para você e falar, você programa em Java. Pode ser que, se você não tiver certificação, ele vá te respeitar e acreditar que você tem aquele conhecimento. Mas com uma certificação, ele não tem nem a oportunidade de questionar, né? Ou uma outra mulher, eventualmente. As pessoas não têm como questionar o teu conhecimento quando você tem uma certificação. Aquele momento que você se sente insegura, né, como mulher, porque eu, como mulher, eu me sinto insegura muitas vezes, né? Na parte técnica é difícil, às vezes você está numa equipe com 10 homens, né? E você, por mais que eles te apoiem, você tem aquela questão da autocobrança e de se sentir intimidada e de falhar. E isso te dá um respaldo no sentido de, não, peraí, eu fiz isso, sabe? Eu consegui fazer isso, eu fiz essa prova e eu passei e ninguém fez ela por mim. Então, eu sei o que eu estou fazendo. E isso te faz, num momento de crise, ou num momento que você está um pouco com a autoestima abalada, ou duvidando de si mesmo, isso te faz levantar a cabeça e ver que você realmente sabe o que você está fazendo. Pergunta? A gente tem direito a mais uma pergunta. Quem gostaria? Oi, bom dia, meu nome é Ana. É a primeira vez que eu estou num evento de tecnologia sozinha, né? Meu namorado, ele já é do ramo e eu conheço por meio dele. Então, assim, eu até conheço algumas moças que trabalham com ele, que são da área porque desde cedo estudaram em colégios muito bons, que já colocaram lá na grade a linguagem de programação, lógica e tudo mais, mas não é a realidade, principalmente das mulheres que estudaram em escolas públicas. Então, se não fosse através de um homem, eu não conheceria esse universo. E o fato de ter uma trilha voltada só para as mulheres é algo que motiva muito, porque ele sempre me incentiva e eu sempre penso, eu não tenho cabeça para isso, né? Mas se vocês têm, eu também tenho. Ou não, né? Mas pode ser que eu tenha. E eu gostaria de saber como que surgiu essa iniciativa de fazer programações voltadas para mulheres. De onde surgiu essa organização? Porque nos outros ramos de atividade, nas outras profissões, as mulheres não são unidas dessa forma. A competitividade feminina ela é muito grande em todos os aspectos. Isso, aqui, para mim, eu sou envolvida no feminismo desde muito novinha, mas não profissionalmente, sempre no meio estudantil e tudo mais, nunca ligado a uma realidade prática da vida, que é o nosso sustento e o que a gente quer fazer da vida mesmo, entendeu? Então, eu queria saber como que surgiu isso, como que chegou até aqui. Para falar um pouco do surgimento da trilha, acho que a Annelise vai falar, ela pode falar aí na sequência, mas eu acho que a ideia é justamente porque a TI está sofrendo com essa questão de ter as mulheres estarem... está decaindo o número de mulheres, está caindo o número de mulheres na TI, né? E a gente vê que muitas mulheres querem entrar na TI, tem exatamente esse problema que você falou, vieram de escola pública, não tiveram background, etc. E então essa importância das mulheres se ajudarem, né? Por ser um ambiente que ainda tem muitas adversidades, né? E isso é muito importante. Mas para falar um pouco do surgimento da trilha, eu vou passar para a Anne ou para a Tati. Bom dia, gente. Tá bom. Enquanto isso, a Karine.